somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu O reino de Deus não é comida nem bebida. Justiça e paz se encontram, a justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá poder
reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. É nesse reino que nos regozijamos hoje. Como diz a promessa, justiça e paz se encontram. A justiça e a paz se beijaram. Justiça e paz se encontram, e traz a alegria. Este é o teu reino. Estenda as suas mãos. Este é o teu Cante sobre o reino de Deus. de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, e este é o teu reino. E ele é um reino de amor. Justiça e paz se encontram, e nasce a alegria. Este é o teu reino, e este é o teu reino de amor. Esse é o teu reino. Esse é o teu reino de amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bendito seja o seu reino para sempre. Aleluia. Aleluia. Cristo ressuscitou. Aleluia. Queridos, hoje é o segundo domingo de Páscoa. E assim como essa semana foi uma semana inteira como se fosse um dia só, ou seja, a oitava da Páscoa, né? A gente celebra a Páscoa no domingo de Páscoa e os outros dias, todas as leituras do lecionário, inclusive, são sobre esse primeiro dia da ressurreição, retratando ele. E os próximos domingos para nós também serão domingos de Páscoa, até depois da ascensão de Jesus, que a gente vai comemorar numa quarta-feira, né, André? É que é o bom nesse negócio aí de liturgia. E aí a gente celebra posteriormente o domingo de Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que receberam a ressurreição de Jesus. Meus amigos, vamos celebrar com grande alegria. Esses próximos domingos vão retratar esse tempo da ressurreição. Vão retratar a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição nele. E nós celebramos como ressurretos. A perspectiva nossa de igreja é de pessoas que estão em Cristo, com Cristo, por meio de Cristo, entregando louvores e glória a Deus. Não há outra razão da nossa existência a não ser essa. Glorificar o Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, ó Pai onipotente, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, medita, mergulha na liturgia, nas artes, no cheiro do café, em todas as coisas aqui. Participe de tudo, como alguém que está ansiando, como a corça anseia pelas águas. Anseie por essa ressurreição de Cristo. Aquela que ainda acontecerá com o nosso corpo, mas também aquela que nós já podemos experimentar em nossos corações. Porque aquele que está em Cristo já é uma nova criação. As coisas antigas já ficaram para trás. Tudo se fez novo, tudo se renovou. E é nessa perspectiva que nós adoramos a Deus. Os visitantes, nós temos um banheiro de homens aqui, um banheiro de mulheres ali à esquerda do café. E nesse meio, nós temos um café delicioso sendo preparado, tem um bolinho. A gente não considera falta de respeito você
pegar ali um bolinho, um café enquanto o culto está acontecendo, mas a gente considera falta de respeito se você ficar conversando ali, tá? Porque você está desrespeitando a Cristo. Nós estamos aqui para adorá-lo. Então não é hora de bater papo, é hora de concentrar nessa liturgia e se fortalecer com ela, tá? Então, assim, foi bom o pessoal na semana passada me lembrar isso, porque às vezes o pessoal esquece, né, Gabriel? Às vezes o pessoal esquece e vai bater papo ali, fica, enfim. Vamos respeitar esse momento de culto. Amém? Oremos juntos a nossa coleta pela pureza. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto. Purifica os nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Santo Espírito, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Ti, Jesus. Deus Todo-Poderoso, Tu deste o Teu Filho único para morrer por nós, por nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Concede-nos que nos afastemos do fermento da maldade e da perversidade, da malícia, para que possamos sempre Te servir com pureza de vida e verdade, sinceridade em nossos corações, ó Pai. Pelos méritos de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, quero convidar vocês a se arrependerem dos pecados hoje. No poder dessa ressurreição, o que nós queremos em nossas vidas é nos alinhar ao reino de Deus. E tudo aquilo que está fora dessa harmonia, em qualquer área de nossas vidas, nós precisamos rejeitar e abandonar. Isso significa arrependimento, é deixar para trás. Arrependimento é uma volta, não é um 360 para você parar no mesmo lugar, não. É um 180 mesmo. É voltar do lugar da onde você veio, do lugar onde você caiu. E é buscar a Jesus. E eu quero convidar você a se alinhar hoje ao reino de Deus, a pedir perdão pelos seus pecados. Juntamente comigo, vamos nos ajoelhar nesse momento diante do Deus que é todo-poderoso e misericordioso. Senhor Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, nós reconhecemos e confessamos diante de Ti os nossos muitos pecados que temos cometido contra o Senhor, ó Deus, em nossos pensamentos, palavras, ações, omissões. Nós não temos Te amado de todo o nosso coração, Pai, nem temos amado o nosso próximo como nós mesmos. Pai, em Tua misericórdia, concede-nos hoje um verdadeiro arrependimento de nossos pecados. E graça, Pai, para Te servir com alegria, no poder do Espírito Santo, em cada uma das áreas de nossa vida em que caímos e que nos permitimos cair tantas vezes. Tem misericórdia de nós.
que possamos nos fortalecer na fé em Ti e dar-te graças, dar-te glória, reconhecendo que esse mundo é dádiva Tua, Senhor. Por meio dos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós chegamos a Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. Se coloque de pé nesse momento. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Estenda as suas mãos. Que o Pai das misericórdias nos purifique de nossos pecados e restaure em nós a sua imagem, para louvor e glória do seu nome. Amém. Senhor, abre os nossos lábios. Proclamaremos os teus louvores. Dai-nos a alegria da tua salvação. Sustenta em nós um espírito inabalável. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora, é que será sempre. Amém. Ó Deus, assim como a nossa adoração, como a nossa oração chega a Ti, sobe a Ti nessa manhã, que assim o Teu Espírito desça sobre nós e nos conduza ao Teu louvor, por Cristo. Amém. Se tornou o Filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá Teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado és, pra sempre adorado és. Sempre Ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá Teu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre
aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Mais uma vez. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O dia enfim chegou, o Cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar. Esmagado o Filho foi, mas está crucificado. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nem o choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o Sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o Filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Da montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua adoração.
como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Glória a Deus! Tem a estaçãozinha hoje? Não, né? Eu pedi, se possível, que se não for ter estaçãozinha, trancar lá aquela porta e deixar as crianças aqui. E a gente que lute, em nome de Jesus, porque as crianças sozinhas não é legal. Quase que um perdeu o olho aí, né, Gabriel? Pois é. Então, ó, vamos concentrar no culto aqui. Queridos, quero convidar quem vai fazer as leituras de hoje. Primeira leitura, Atos, capítulo 5, do 12 ao 16. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Segunda leitura, Apocalipse 1, 4 ao 8. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Eu ia dizer, fiquemos de pé para a leitura do Evangelho, mas quem está sentado, vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Disse Jesus a Tomé:
Você creu, porque me viu. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. João 20, 29. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não os estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser as mãos no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel, crente. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem me visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Pai, a Tua presença, Senhor, que és a minha rocha e o meu Redentor. Amém. Podemos assentar. As palavras do Evangelho dessa semana que a igreja nos propõe nos colocam especialmente diante do 8º dia, né? Ou seja, uma semana depois da Páscoa, ou seja, hoje, uma semana depois da Páscoa. No domingo seguinte, Jesus vai lá, entra na casa para estar com eles. E é por isso que a igreja medita esses textos hoje. E eu quero convidar você a caminhar neles juntamente comigo. Eu queria fazer uma exposição dentro desses textos aqui do Evangelho hoje. E na medida em que ele se relaciona com os demais textos que foram lidos em Apocalipse e no livro de Atos, a gente vai meditando sobre eles também. Queridos, vocês estão hoje no 8º dia, após a Páscoa do Senhor. Alguns perderam aquele primeiro dia. Talvez aqui entre nós, como Tomé, perdeu. Eu fico imaginando isso acontecendo hoje, porque tudo que a gente medita no Evangelho, a igreja propõe uma atualidade litúrgica. O que é isso? É para a gente representificar aquilo que nós estamos lendo.
Qual a atualidade litúrgica dessas coisas que nós meditamos hoje? Não necessariamente que você tenha faltado semana passada e aí você veio hoje e aí Jesus vai completar a coisa. Mas nós vamos conversar um pouco sobre isso também. Mas olha, eu quero que você mergulhe nesses textos. Eu quero que você imagine agora os primeiros cristãos a portas trancadas, dos arredores ali de Jerusalém, e onde quer que eles estivessem, eles estavam sempre com as portas trancadas. O motivo é óbvio, eles estavam morrendo de medo dos judeus aparecerem. Afinal, eles mataram Jesus, tinha um dia só. Pedro já começou a ser meio que perseguido, porque as pessoas já olhavam para ele e falaram, você estava com ele, não estava? Você parece com ele, você é galileu, você veio com aquele povo de lá, né? Tem alguma coisa aí. Você estava com eles? De modo que eles temiam. Por que Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus porque ele morria de medo de ser identificado com ele e morrer também. Então, depois que Jesus morre e está no seu túmulo, os discípulos também meio que entram em túmulos, e a fé deles também entra num túmulo. Diante da realidade da morte, da realidade da escuridão desse mundo, muitas vezes a nossa fé, que é uma pequena vela dentro de um quarto escuro, que ilumina só em volta, como a gente disse semana passada sobre a importância da fé, às vezes ela mesma está apagada, e a gente não sabe mais o que fazer. E a gente se remete ali a um ostracismo, né? A gente junta dentro da nossa própria casa e se prende lá dentro e fica assim, cara, tomara que não me peguem também. O que você vai fazer? Não sei. Eu só quero viver minhas trevas aqui também. E os discípulos tiveram seu tempo de trevas. E é interessante porque a igreja também propõe uma liturgia que é o ofício de trevas, onde a gente revive aquilo que os discípulos viveram naquele sábado, né? O sábado de trevas, literalmente o Black Sabbath, o primeiro Black Sabbath da história. Aquele sábado em que os discípulos estavam ali dentro do túmulo das suas casas e Jesus no túmulo que foi preparado para ele, por José de Arimateia. Mas, apesar daquilo que nós conversamos semana passada, das mulheres que foram ao sepulcro e o viram, e voltaram e disseram, e ninguém acreditou, não é verdade? Ninguém bota fé naquilo que elas disseram lá naquele momento. Obrigado, mano. Não creem no testemunho delas, porque foi um testemunho. Mas Jesus fica invocado com aquilo. Ao longo dessa semana você viu nos textos de Mateus, de Marcos, Jesus aparecendo aos discípulos e repreendendo a falta de fé deles. Como assim falta de fé, Jesus? É porque assim, foram as mulheres que falaram, sabe? Foi por que vocês não creram? Eu decidi revelar para elas primeiro. Vocês não creram por quê? Qual o problema de vocês? Lógico, entre vários outros problemas, eles ainda tinham uma dificuldade enorme de crer num testemunho feminino, né? E eu acho interessante Jesus quebrar isso logo na sua ressurreição. E eu acho interessante isso estar na Bíblia, porque inclusive é uma prova de que aqueles textos que foram escritos ali não foram escritos de modo a criar uma narrativa para as pessoas acreditarem. Porque se fosse uma narrativa para fazer um ser humano do século I acreditar nessa história do Messias que morreu e ressuscitou, primeiro, ele não teria nem morrido, mas se tivesse morrido e ressuscitado, ele teria aparecido para algum homem primeiro. E aí esse homem traria ali o relato dessa ressurreição e ia aparecer para os outros e tal, mas fato é que não foi assim. E os discípulos, constrangidos pela verdade, colocam ali as mulheres como primeiras testemunhas. E outra coisa, uma coisa que eles não queriam fazer, é admitir que eles não creram no testemunho primeiro da ressurreição que veio por meio dessas mulheres. E eu acho interessante também como é que Jesus honra o amor que aquelas mulheres tiveram por ele, estando do lado dele na cruz, estando do lado do corpo morto de Cristo,
olhando ali de longe, vendo José de Arimateia enterrando não, né? Colocando ali dentro daquela tumba, e ficaram ali de olho, e foram para casa preparar especiarias para levar, e embalsamar, perfumar o corpo de Cristo. Só esqueceram que Maria já tinha feito isso, né? Como disse aquele evangelho de semana retrasada. Mas tudo bem. Olha que interessante. Jesus honra esse amor delas por ele. E quando elas vão lá para passar perfumes nele, ele é que perfuma elas com a sua presença. Bom, qual é a realidade dos discípulos? Eu fico imaginando os discípulos com medo dentro de suas casas. Pedro, de acordo com João, quando viu o túmulo vazio, viu e creu. O discípulo a quem Jesus amava, João, ficou assim, olhando de longe, depois ele entrou também. Mas a Bíblia não diz nada assim sobre João ter crido ou sobre os demais terem crido. Mas ela relata que naquela noite eles estavam morrendo de medo das autoridades judaicas e romanas também, porque aquilo foi uma morte dada a uma pessoa que praticou alguma insurreição, alguma violência política na nação. Então, Jesus quebra, ele invade as portas, mesmo quando eles estão ali trancados pelo medo. E ele diz assim: paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. Como assim, Jesus? Sim, olha, vocês agora estão reconciliados. Lembre-se disso, a linguagem neotestamentária para paz é essa. Não é essa paz, tipo assim, estou aqui em paz, respirando, um New Age ali, aquela paz da yoga. Não tem nada a ver com essa paz. Tem a ver com uma paz de reconciliação, de fazer as pazes. E Jesus aparece rompendo aquele silêncio, aquele medo, rompendo a escuridão de trevas em volta deles, e diz: a paz esteja com vocês. Ou seja, Deus se reconciliou com vocês. A reconciliação de Deus esteja com vocês. E essa paz invade, mesmo quando a gente está ali trancado pelo medo. Essa paz, e Jesus invade ali com essa paz ela não te livra necessariamente do perigo e do mal. Antes, ela te dá segurança para enfrentar qualquer perigo e qualquer mal, certo de que você é do Senhor, e o que vier é para a glória dEle. Você está entendendo isso? A paz esteja com vocês. Eu não estou dizendo que agora que vocês podem ficar em paz porque os romanos não vão perseguir. Não, vocês vão ter que fugir muitas vezes. E quando eu quiser, eu vou proteger vocês da perseguição. Eu posso tornar vocês invisíveis. Eu posso fazer uma espada que transpassou vocês, não ferir vocês de morte. Eu posso fazer vocês serem picados por serpentes e escorpiões e não morrerem. Mas quando eu quiser, vocês vão morrer por causa do meu nome também. A paz esteja com vocês não tem a ver com o tipo de paz que muitas igrejas pregam por aí hoje. Aquela vida, que a vida abundante de Jesus se interpreta numa perspectiva de saúde e bem-estar social. Jesus vai te encher de saúde e vai te encher de bem-estar. Tudo vai dar certo para você, porque agora você está em paz com Deus. Tudo vai dar certo para você, porque agora você ressuscitou com Cristo. Meu irmão, ainda não. Lembre-se disso, é já, mas ainda não. Sim, a realidade já está com vocês. Aquele que está em Cristo é nova criação. Mas não se esqueça, você ainda não atravessa a parede. O seu corpo ainda não ressuscitou. Você pode até tentar sair correndo e bater de cara na parede, mas eu acho que vai doer. Porque ainda não. Mas já, no seu coração, já existe uma nova realidade, você a pode experimentar a todo tempo. Para servir a Deus,
E dentro desse serviço, estando em paz com Deus, ele vai fazer milagres à sua frente para confirmar a palavra dele. E por vezes não. Ele vai fazer coisas extraordinárias por meio de você, através de você, com você, e às vezes não. Não importa o que aconteça, agora eu sei que eu estou em paz com Deus, e a realidade da ressurreição precisa nos deixar certos disso. Esteja certo disso, Jesus ressuscitou, e é isso que importa. A paz esteja com vocês. Vocês estão reconciliados, mas agora, vem o próximo versículo, né, o versículo 21. Assim como vocês foram reconciliados, agora eu quero que vocês reconciliem outras pessoas comigo. Olha como é que ele continua. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que a Bíblia diz? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele não estava lhes imputando os seus pecados. Ele estava aproximando as pessoas de si por meio do seu Filho amado, do Deus que vem em carne. E agora ele está dizendo, olha, a mesma missão que eu tinha até agora, eu compartilho com vocês. Por isso ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebam o Espírito Santo. Sim, o sopro do Espírito Santo não é para fazer você cair para trás. Né? Não é simplesmente fazer você orar em línguas, rodar no manto, falar um monte de profecia, umas profetadas às vezes no meio, umas revelações, uns revelamentos. Não é para isso. O Espírito Santo vem para te capacitar para continuar esse ministério da paz com Deus, o ministério da reconciliação, de acordo com a linguagem de Paulo em 2 Coríntios. Então veja, paz esteja convosco. Depois, assim como o Pai me enviou para trazer paz entre ele e vocês, eu também vos envio. E aí ele envia o Espírito Santo sobre eles para capacitá-los. Então naquele primeiro domingo, ele envia o primeiro dom do ressuscitado para a continuidade da missão da reconciliação. É como se ele estivesse dizendo, outros precisam ser reconciliados assim como vocês. Eles precisam de vocês. Mas como? Ele vai falar aqui uma coisa que a Igreja Católica entende como a instituição do sacramento da confissão, né, e da absolvição de pecados. Mas que eu queria que nós refletíssemos sobre isso hoje, da perspectiva de que todos nós compartilhamos um sacerdócio. Nós anglicanos entendemos que o sacerdócio universal, ele tem funções. Todos nós somos um povo sacerdotal, assim como o povo de Israel era desde o princípio, né? Deus fala isso, deixa isso muito claro lá em Êxodo 19, vocês são um povo santo, povo escolhido meu, e uma nação sacerdotal. Todos vocês são sacerdotes. Mas existem uns aí que são levitas, outros aí, né, que vão exercer uma função profética, outros aí vão exercer funções de liderança tribal. Então, há funções. O pastor, na igreja de Jesus, ele tem uma função. Nós cremos num sacerdócio da igreja, um sacerdócio universal, que o texto de Apocalipse diz aqui, inclusive, né? Ele constituiu o reino sacerdotal, um povo de sacerdotes para si, mas ele mesmo constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Foi assim que o bom pastor decidiu administrar a sua graça sobre nós. Está entendendo? Tá. Mas como povo sacerdotal, o que nós, nessa missão da reconciliação, estamos fazendo para que outros sejam reconciliados com Deus? Isso é muito legal, porque outros precisam. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se vocês os retiverdes, serão retidos. Cara, que poder tem a igreja? E Deus te dá um poder desse como igreja, não estou falando para você especificamente. E nem para mim como sacerdote, porque assim, eu posso querer abusar disso.
Mas saiba eu, pastor, e todos os pastores, que o Espírito que me faz agir em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, é um espírito selvagem, é um espírito que não pode ser controlado por mim. É um espírito que rompeu as barreiras da cruz e desceu lá no tabernáculo, lá no templo, e rasgou o véu de cima a baixo. Você está entendendo? Eu não posso agir contra o Espírito. Eu só sou sacerdote pastoral na medida em que eu estou obedecendo ao Espírito de Deus. E você só é sacerdócio universal cristão na medida em que obedece ao Espírito de Deus. E se você não faz isso, você deixa de sê-lo. É por isso que nós recebemos o Espírito Santo, para que pudéssemos continuar a missão de Jesus. O dom do Espírito é para que hajamos em nome de Cristo e no Espírito de Cristo. O Espírito Santo, ele é a graça dessa reconciliação. É ele que faz a nossa união com Cristo e nos faz ser, misticamente, ao redor do mundo, o corpo do ressurreto, o corpo de Cristo. É ele que faz a mágica que é sinalizada na absolvição de pecados. Quando o pastor diz, isso não é qualquer um que chega aqui na frente e fala, o Pai das misericórdias nos purifique de nossos pecados e restaure em nós a sua imagem. E tem outras formas ali no livro de oração comum. É o pastor que faz, porque ele está cumprindo ali uma função sacerdotal. Mas não é ele que perdoa pecados, ele está agindo na pessoa de Cristo. E se ele não age na pessoa de Cristo, é como disse o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não fizer aquilo que ele quer. Mas eu queria chamar a sua atenção como igreja, a nossa atenção como igreja de Cristo. Pensemos aí para além desse sacramento no sentido estrito, que nós somos o povo sacerdotal. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, lá em Apocalipse 5, 1, 5b até o 6, ele está dizendo no Evangelho, na primeira leitura de hoje, na segunda leitura de hoje, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez um reino, sacerdotes servindo a Deus, seu Pai. É engraçado, porque a palavra servindo vem depois, assim, é sacerdotes servindo. E se você não está servindo, você não é sacerdote. Então, ele nos fez um reino, sacerdotes servindo a Deus, o seu Pai. Se você está em Cristo, você precisa estar com o Pai, obedecendo ao Pai. E assim somos um reino e sacerdotes obedecendo a Deus. E como povo sacerdotal, nós existimos para estender a paz, essa misericórdia selvagem de Deus Pai, demonstrada ali ao filho pródigo. Há muitos filhos pródigos espalhados pela terra. É para isso que o Espírito veio sobre nós. E depois que eles recebem ali o Espírito Santo, alguns dizem que esse aqui é o Pentecoste joanino. Ele fala, olha, para a comunidade de Joanina, não tinha lá o Pentecoste lucano, lá onde o Espírito Santo desceu naquele dia de Pentecostes, encheu. Para eles, assim, o Espírito Santo foi dado aqui, nesse primeiro dia da ressurreição, e soprado sobre eles, né? E ali foi o Pentecoste daqueles discípulos. Fato é que em Cristo você é batizado no Espírito Santo. A gente não crê numa segunda experiência. Então, quando você é batizado em Cristo, quando você está em Cristo, você recebeu o Espírito Santo. E você pode ter várias e várias experiências de plenitude do Espírito, mas esse Espírito te batiza uma vez. Está entendendo? Amém. E aí eu fico imaginando, no livro de Atos, são nações, povos, públicos diferentes, culturas diferentes, desses filhos pródigos espalhados pelo mundo, culturas diferentes. O que você vai fazer como alguém que recebeu o Espírito para perdoar pecados, para aproximar pessoas de Deus e anunciar para elas o perdão dos pecados por meio do arrependimento e pela fé em Cristo Jesus? Pela fé no sacrifício que Ele realizou por nós. O que você vai fazer? Você vai fazer como aqueles fariseus cristãos que se converteram
lá em Atos. E ficava ali na porta do reino de Deus, impedindo, como disse Jesus certa vez, né, impedindo que outros entrem, e eles mesmos não entram, né? Ou a gente vai ajudar as pessoas a entrar. Muitos cristãos hoje, meu irmão, se comportam como aqueles fariseus cristãos lá em Atos, usando versículos bíblicos do Novo, do Velho Testamento, para barrar, ou pelo menos para tornar mais difícil a entrada dos gentios, de todo tipo de gentios no reino, nesse reino de sacerdotes e nesse reino de Deus. São muitos e muitos e muitos. E querem colocar barreiras, querem colocar impedimentos. Aqui nós nos propomos a ser uma igreja dessa cidade, uma igreja Belo Horizontina, que expressa a cultura da galera que está aqui, oferecendo a Deus um culto em adoração. E nisso entra a capoeira do Taxinha, entra lá o trabalho maravilhoso que o Gabriel, o Bill faz lá no Berry, Texas. O trabalho maravilhoso que o West e a Bárbara fazem, entre a dança deles e tudo que eles fazem. Aquilo que você faz no seu serviço, talvez mexendo com o computador, talvez limpando uma casa, talvez cuidando de família. Tudo isso vai entrando para dentro do reino, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não quer barrar. Ó, irmão, capoeira não pode, porque assim, tem um versículo bíblico que está falando X coisa assim, e aí a gente, vamos impedir, porque vai que a gente está fazendo entrar, a gente está largando as portas do reino, né? Meu irmão, foi para isso que a gente foi colocado aqui. Foi para trazer mais pessoas para dentro desse reino. Você não está trazendo pecado, você está trazendo pessoas. Os pecados não é você que vai lidar, é Jesus que vai lidar. E o tempo todo as pessoas estão assim, não, mas o versículo tal proíbe, tá? Isso aqui, aí essas pessoas vão chegar, e aí como é que vai ser? Isso aqui vai profanar o corpo de Cristo, né, e tal. Gente, para. Deixa o Espírito Santo fazer o movimento que ele faz, e que ele está fazendo. Se prepare, meu irmão, para perdoar pecados de cada vez mais pessoas e reconciliá-las com Deus. Porque é para isso que nós estamos aqui. Porque se esses pecados não forem perdoados, acontece a outra coisa, né? Se vocês os retiverdes, serão retidos. Para de reter as pessoas. Para de se comportar como um fariseu. Abrace. Pode até entrar, mas tem que circuncidar. É assim que acontecia lá no princípio da história da igreja. Olha, tem que ter um estado civil kosher. Se esse estado civil, você assim, já casou com um monte de gente, e aí você está aí com alguém que não é seu marido, não pode entrar, porque assim, está escrito assim, assado e tal. Falei, mano, olha só, Jesus chamou uma mulher samaritana e bateu um papo com ela, e depois ele chamou, chama seu marido para vir junto com você. Aí ela falou, mas eu não tenho marido. E aí Jesus ainda revela assim, olha, eu sei que você não tem marido. Você já teve 5, e esse que você tem agora nem é seu marido. Mas ele está dizendo o quê? Traz ele, vem. O resto nós vamos resolver aqui. Aos pés da cruz de Cristo. Confia nele para tudo, meu irmão. Porque é ele que vai resolver o resto. Para de ficar igual esses fariseus aqui, não, mas tem que ser assim, né? Porque assim aí, tá, pode até vir, mas não vai tomar a ceia, né? Porque está com um problema, a sua relação está meio errada, né? Tem que ter uma sexualidade kosher, tem que ter uma cultura evangélica kosher. Kosher é o santo, viu? Algumas pessoas entenderam, outras não, né? O santo da perspectiva judaica, né? A comida santa, a comida correta é a comida kosher, né? Ou seja, peixe com escama pode comer, os que não tem não pode, né? Então um é kosher, o outro não é. Enfim, carne pode comer de boi, mas de, sei lá, répteis não. Baratas, porco, esses trem aí a gente não come não.
É tipo isso. Aí esse coché é levado para o resto da vida, né? Tem que ter assim, uma cultura evangélica. E a cultura evangélica hoje parece que virou igualzinho era no tempo de Jesus, um cerco em volta da Torá. Sei lá, ó. Santificarás o sétimo dia. Tá. Lembra-te do sétimo dia e o santifique. O sábado criado ali para o homem poder descansar. Aí o povo inventava um monte de coisa em volta disso. E criava um cerco em volta para as pessoas não transgredirem a lei. Você chega até aqui, ó. Vamos criar aqui uma caminhada de um sábado para evitar assim que você... pode caminhar e transportar roupa, desde que você vista essas várias roupas, porque aí você não está carregando. Tá não? Está fazendo o quê então, né? Você veste umas 7 mudas de roupa e vai andando ali todo pesado numa caminhada de um sábado para você transportar. No fundo você está só querendo lidar com a lei de Deus e com a palavra de Deus, seja com o Velho ou com o Novo Testamento. Quando você lida com ele como se fosse uma listinha de regras, você já perdeu o Espírito de Cristo há muito tempo. É Jesus que você tem que olhar. Como é que Jesus lidava com essas coisas? Como é que Jesus interpretava a lei? Jesus não estava indo lá na exegese da lei, não. Ele está fazendo uma interpretação mesmo. Como o Filho de Deus, responsável e que tinha o direito de fazer isso. Se Jesus fosse pela exegese, quando os discípulos estavam comendo espigas, colhendo espigas para comer, ele ia perder a discussão para os fariseus. Os fariseus falaram, é proibido comer no sábado isso aí. E aí Jesus ia fazer exegese, falou, o texto está dizendo isso, realmente não pode não. Mas não, Jesus vai fazer uma interpretação hermenêutica a partir do amor, e ele vira para eles e fala assim, olha, os companheiros de Davi comeram de um pão que não podia comer. Quando eles estavam lá, né, Davi indo para o trono, aquela coisa toda, naquela correria toda, pois é, eles comeram. Qual que é o problema aqui? Vocês têm que entender o seguinte, o sábado foi criado por Deus para o homem, não o homem para o sábado. Para de criar um monte de lei que proíbe isso e proíbe aquilo. Porque a própria palavra de Deus, que é Jesus, o Deus encarnado, não lida com a palavra assim. Você está entendendo? A gente fica assim, mas como é que a gente vai fazer aqui? O divorciado pode, desde que, se tiver rolado aqui um adultério, aí tal, ele está liberado para se casar de novo. Mas e o outro? Pode? Aí fica assim, lidando com o texto como se fosse um joguinho assim, e ele dá um jeito. Gente, falar com você, teve fundamentalista que chegou a matar a esposa só para ele ter um direito correto de se casar com outra pessoa. Tal nível de fundamentalismo. Teria sido liberto por Jesus, se tivesse entendido esse espírito que foi soprado sobre eles, dizendo, a quem vocês perdoarem serão perdoados. É para isso que eu estou entregando o espírito para vocês. São as circuncisões contemporâneas, né? Você tem que ser o evangélico, do jeito que o evangélico, como é que o evangélico veste? Então veste assim, se você não está vestido assim, o oeste não entrava não, doido. Tachinho, esse povo aí de dread, um pastor com alargador, não, peraí, esse tanto de tatuagem, esse trem assim não entra não. Como é que a cultura evangélica diz que você tem que se comportar, né? Os povos não podem beber, não podem fumar, não podem dançar, não podem ir no show do mundo, coisas assim, a respeito das quais vos declaro que não herdarão o reino dos céus. Aqueles que praticam tais coisas, né? Quase assim, porque a cultura evangélica virou meio que uma segunda Bíblia. Leia-se assim. E isso vira um óculos para ler a própria Escritura, né? Os versículos estão ali na ponta da língua, mas o espírito das Escrituras está sufocado no seu farisaísmo. Sua teologia, sua ortodoxia, sua hermenêutica fundamentalista e tudo mais. Mas ainda bem que a misericórdia de Deus, ela é selvagem. Como nós falamos alguns domingos atrás. E o Espírito de Deus, ele não se deixa conter pelos pedágios que a gente põe no meio do caminho, né? Tem gente que acha assim, Jesus é o caminho, mas o Edir Macedo é o pedágio. No final das contas, muitas vezes você é o pedágio também de muita gente.
Ó, pode ir no reino, mas ó, tem isso aqui para você cumprir. É um monte de circuncisão moderna que você inventou para as pessoas poderem entrar no reino de Deus. Aí não dá, irmão. O Espírito Santo não está se limitando a você, não. Tem um monte de irmão mais velho aí que não quer entrar na festa. E quer impedir a festa de acontecer. Ai, Deus. A gente não pode usurpar Jesus, não. A gente está aqui para agir em persona Christi. É em pessoa de Deus, em pessoa de Cristo, de um Cristo que está querendo reconciliar. E você só pode agir como sacerdote de Deus na medida em que você é guiado pelo Espírito de Deus. Bom, mas Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo, né? E isso está ali meio que intencional no Evangelho, para lembrar você que você é o gêmeo dele. Porque não tem gêmeo ali. Tomé não aparece o irmão dele nessa história toda. No fundo, o evangelista está querendo meio que dizer, ó, tem um gêmeo desse cara aqui. E esse gêmeo é você que está lendo. Ele não estava com eles quando Jesus veio. Gente, Jesus se revela à comunidade. Lembra disso? Ele está se revelando em comunidade. Raras vezes ele vai ficar se revelando às pessoas individualmente. Raras vezes. Mas ao longo da história toda, ele se revela na comunidade. É lá e é na história. Quanto que a gente perde por falta de comunhão com nossos irmãos. Eu gosto sempre de lembrar de uma época que a minha fé estava assim, lá embaixo, eu não conseguia crer em mais nada. E aí eu passei um tempo com meus irmãos na fé, conversando sobre coisas que não tinham nada a ver. Eu lembro que a Nayara estava junto. Não tinha nada a ver com as crises teológicas e racionais que eu estava tendo. Mas, depois de um tempo com aquela comunidade, eu saí. E quando eu saí na rua, eu falei, cara, que estranho. Aquela dor, aquela angústia, aquele trem que estava aqui sumiu. Mas por quê? Porque você estava na companhia dos fiéis. Você está na companhia dos ressuscitados. E isso fortalece a sua fé. Mais do que simplesmente alguém virar para você e dar os argumentos que vão vencer ali as suas dúvidas. Não é sobre apologética, não. É sobre estar junto com os irmãos e experimentar o Cristo ressuscitado que está dentro da comunidade, que se revela na comunidade. E quando você não está, você ouve aquele testemunho e já começa a duvidar. Eles disseram para ele assim, nós vimos o Senhor. E ele diz, ah, não. O Joãozinho gosta de fazer isso, né? Quando ele vê alguma coisa que ele não gosta, ele, ah, não! Ah, não! E eu fico imaginando o Tomé falando, ah, não! A menos que eu veja as marcas dos cravos nas suas mãos, e ali eu coloco os dedos, e a menos que eu toque a minha mão no seu lado, eu não vou crer. Olha, não é uma crise de fé ateísta aqui não, viu? Todos esses caras aqui criam em Deus, criam em espírito, aquela coisa toda, mas ele não entendia que a ressurreição era a conclusão daquela história toda que ele tinha vivido com Jesus. E ele recebe ali o testemunho apostólico, a tradição, que é a experiência da igreja. Eu não fico nem misturando, a gente quer tradição, escritura, razão e experiência. É o quadrilátero. Não, meu irmão, a tradição cristã, ela é a experiência da igreja ao longo dos séculos. Não precisa nem você ficar falando em experiência como mais um testemunho, mais uma coisa, não. Nós cremos na Escritura e nós cremos nessa experiência da igreja ao longo dos séculos, que é essa tradição cristã. E ela está sendo trazida aqui para eles. E ela é um convite à fé. Mas Tomé fica assim, ah, não, cara, se eu não encostar, não, eu não vou. O que Jesus está querendo dizer para ele? Salta no escuro, meu filho, confia. Tem gente que fala que a fé é super racional e ele foi convencido por argumentos racionais a crer e tal. Mas não. Se você é convencido por argumentos racionais, você é constrangido a acreditar em alguma coisa. E aí já não é mais fé. Ali é ciência. Algumas religiões se colocam como ciência, né? Mas não. A fé cristã é fé. Ela é um convite a você confiar na ressurreição de Jesus e viver a sua vida a partir dela. E o Espírito de Deus vai se encarregar de confirmar a sua fé com os sinais que forem necessários para isso. Amém?
8 dias depois, cá estamos nós. Jesus rompe novamente o medo daqueles discípulos a portas trancadas e rompe também a incredulidade de Tomé, né? Porque Tomé estava lá dessa vez. E Jesus já vira para ele e fala: põe aqui seu dedo, Tomé, e põe aqui a sua mão. A gente acha que não, mas Jesus está vendo ali o tempo todo, meu irmão. Eu fico imaginando os discípulos conversando, aí Jesus aparece ressuscitado, falando de tudo que eles estavam conversando. Por quê? Porque ele estava lá. Ele estava no meio deles. Embora eles não pudessem ver, Jesus estava ali ouvindo Tomé falando da sua descrença. A gente acha que não, mas ele está vendo cada uma das suas expressões de incredulidade. Embora você não veja, ele está lá junto com você, cuidando apesar disso. E Jesus, ele honra a caminhada que Tomé tinha com ele, inclusive. Alguém que largou tudo para seguir a Jesus. Ele não é simplesmente uma questão de ir para a igreja nos domingos. A gente acha que discípulo é isso, né? Discípulo é quem vai na igreja domingo. Não, peraí. Discípulo, do que Tomé fez a vida dele, de largar tudo, largar pai, mãe, família e tudo mais para poder seguir Jesus. Jesus honra isso. E Jesus honra Tomé nesse momento aqui. Que agora está só querendo ver Jesus. Não é um ceticismo moderno, não é um cinismo ateísta. A questão aqui era a ressurreição. E ele se recusava a entender que a ressurreição era o desfecho dessa história. Olha, ele ia fazer novas todas as coisas, ele ia sentar no trono e tudo mais. E aí Jesus responde tudo isso. Ele se assenta no trono do universo, mas é mediante a ressurreição. E Tomé não está conseguindo entender isso, não está conseguindo aceitar isso. Ele ainda via Jesus como um mero profeta mártir, que falou a verdade e morreu por causa da verdade. Como Isaías, talvez, né, cerrado ao meio. Ah, Jesus era um profeta igual a Isaías, o cara era bom, o cara era de Deus, mas ele morreu. Tomé podia crer até aí. Ele cria que Jesus era de Deus, mas Jesus morreu. Assim como todos os homens de Deus que o vieram antes morreram. E aí Jesus está querendo que Tomé, e eu e você hoje, entendamos a ressurreição como resposta de Deus para nós. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Creia no testemunho dos seus irmãos. Creia. João, vamos lá? Vai lá. Deixa eu dar atenção, pessoal. Creia. Não seja incrédulo, mas crente. Crente em quê? Creia na ressurreição como a resposta, como a finalização de Deus para todas essas coisas. Para além de crer na ressurreição, né, o grande propósito de Tomé, de Deus, né, com Tomé, é que ele compreendesse Jesus como Senhor e Deus, como acontece no final das contas. Jesus quer que ele entenda como Senhor e Deus, e é isso que Jesus está fazendo. Ele se dobra quando Jesus se revela a ele e fala: meu Senhor e meu Deus. Trata-se de uma exortação à comunidade joanina e também a nós hoje, para que nós creiamos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, no senhorio, na divindade de Jesus. Como o próprio João fala isso no final, né? Olha, eu tinha muita mais coisa para eu escrever, mas eu escrevi as que estão aqui nesse livro para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Ou seja, entendam o senhorio dele e a messianidade dele, e creiam que ele é Deus, assim como Tomé faz. E para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome, aquela vida abundante. Ou seja, para que, crendo, vocês possam viver por meio dele. E aí Jesus exorta Tomé. Ô Tomé, você creu porque você viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. E aí esse texto está falando diretamente sobre mim e sobre você.
Jesus podia ter aparecido diretamente àqueles que o traspassaram, como está lá em Apocalipse, né? E o verão, até aqueles que o traspassaram. Mas não, Jesus não se revela a esses. Ele vai se revelar no final, mas aí já é um juízo, né? Eles não creram, e eles não creriam diante de sinais diversos. Jesus fez vários sinais na frente deles, eles não creram. Por que eles creriam agora que Jesus fosse ressurreto e aparecesse para eles? Porque, você já parou para pensar nisso? Jesus podia ter ressuscitado e ido lá naqueles fariseus, ido lá no Anás, no Caifás. Aí, agora eu estou aqui, o que você vai fazer comigo? Né? E eu fico imaginando que tipo de fé aqueles caras iriam desenvolver depois daquilo, né? Se eles tivessem visto Jesus, eles iam crer errado, e eles iam crer sem amor por Ele, e eles iam crer sem uma caminhada com Ele, crer sem um discipulado com Cristo. E o resultado disso ia ser um testemunho fraco, duvidoso e distorcido a respeito de Jesus. Eles se apoiariam, eles se apropriariam do Cristo em suas categorias dogmáticas e legalistas. Eu fico imaginando ele se apropriando de Jesus ali, olha, ele ressuscitou mesmo, a gente matou ele e tal, e agora ele está conclamando para que a gente pregue o judaísmo em toda a terra, e agora nós vamos circuncidar o mundo, e assim por diante. Mas ele não aparece aos poderosos, aos que tinham poder para impor aquela religião sobre as pessoas naquele tempo. Ele aparece aos seus humildes discípulos que andaram com ele desde o princípio, e ele honra a fé dessas pessoas. Ele se revela fisicamente aos que estão anteriormente preparados para isso, preparados por ele mesmo, entendendo a identidade deles e a missão deles. E foi até por causa disso que Jesus transmite essas coisas, para que eles tenham uma fé corretamente compreendida e transmitida, e essa fé vai chegar até nós hoje por conta disso. A ressurreição, ela não foi um ato de vitória para mostrar para aquelas pessoas que Jesus tinha vencido, querendo provar que ele venceu para aqueles que não creram. Pelo contrário, a vitória de Cristo foi lá na cruz mesmo. O apóstolo Paulo diz que é ali que ele destronou os potestades e principados, derrubando eles ali na cruz do Calvário. Para nós que cremos em Cristo, a vitória dele foi na cruz mesmo. A ressurreição, meu irmão, ela é o start de uma nova criação. É quando Jesus dá o play na nova criação. Ele ressuscita. E é interessante que um dos pais da igreja, queria lembrar aqui qual que foi esse pai da igreja, Gregório de Nissa, ele lê esse toque de Tomé nas mãos de Jesus. É claro, o texto não fala diretamente se ele tocou ou não, mas esse toque de Tomé em Jesus, ele está tocando agora a nova criação. Ele representa a humanidade que, ao tocar Cristo ressuscitado, toca a realidade da nova criação. E essa nova criação passa a existir nele pela fé. Ele crê. Agora ele é um fiel, ele crê na ressurreição, e a vida dele passa a ser definida a partir de agora por Cristo. E agora ele anda com Cristo, por Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, dando agora glória a Deus. Jesus não impõe essa nova criação como um governo militar, nem nada disso. Ele dá graça interior para todos aqueles que estão em Cristo. A revelação àqueles que os traspassaram vai ser no juízo final. Mas Cristo brinda os que humildemente creem com a bem-aventurança da nova criação. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas ele brinda eles também com uma missão. A missão da reconciliação. Jesus não quis fazer fiéis por constrangimento, mas por fé no testemunho apostólico. Jesus não te constrange a crer nele. Ele te chama a ter fé no testemunho apostólico. É por isso que Pedro diz no Sinédrio, nós somos testemunhas dessas coisas, assim como também o Espírito Santo de Deus, que Deus deu a todos os que lhe obedecem.
Sim, você obedece a Deus. Foi soprado sobre você o Espírito Santo, e Ele está aí para que você seja testemunha dEle. E assim como o Espírito Santo, você também é testemunha. Não busque testemunhas por aí. Creia no testemunho dos apóstolos e seja também testemunha de Cristo, como Pedro foi. Ele irá confirmar o testemunho dele. Toque, como Tomé, a nova criação. E eu quero convidar você a tocar essa nova criação hoje. Tocando o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. Deus abençoe você na prática dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos de pé. Vamos declarar juntos essa fé na ressurreição. Posteriormente, nós vamos interceder por nós e por esse mundo. Vamos dizer juntos: creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. João, fica quietinho. Parou? Para, total. Vamos orar juntos e interceder? Quero que você ore juntamente comigo e faça disso a sua oração hoje, em nome de Jesus. Com alegria e esperança oremos a fonte de toda a vida, dizendo: ouve-nos, Senhor da glória. Ó Cristo Salvador ressuscitado, enche-nos com a alegria de tua santa e vivificante ressurreição. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, Rei dos Reis, anima as igrejas perseguidas e isoladas para que encontrem força renovadora no Evangelho da ressurreição. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, luz do mundo, esparge a luz e a paz do teu Evangelho a todas as nações, em especial aquelas que vivem tempos de carestia, fome, guerras e violência. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, pão da vida, ampara e conforta as pessoas que não têm lar, nem abrigo. Alimenta as pessoas famintas de nossa pátria e do mundo inteiro e nutre-nos com a tua palavra. Ouve-nos, Senhor da glória. Jesus, caminho, verdade e vida, sê conosco e com todas as pessoas que te seguem. Converte os nossos corações para a tua verdade e fortalece-nos com a tua vida ressurreta. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, servo sofredor, concede-nos humildade e vontade de servir-nos mutuamente em amor fraterno. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Jesus, bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, abraça-nos com teu cuidado e revela a luz da tua presença às pessoas enfermas, fracas, desesperançadas, a fim de que sejam consoladas e fortalecidas. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Cristo, que aceitaste a cruz por amor a nós, ajuda-nos a vencer toda forma de egoísmo. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Jesus, Senhor da vida, envia o fogo do Espírito Santo sobre o teu povo, a fim de que dê testemunho fiel da ressurreição. Ouve-nos, Senhor da glória. Ó Jesus, ressurreição e vida,
Graças te damos por todas as pessoas que vivem e creem em Ti. Dai-nos a alegria de, nessa Páscoa, ressurgirmos contigo e com todos os teus santos e santas para uma nova vida. Ouve-nos, Senhor da glória. Aceita as nossas orações e sê conosco para sempre. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz esteja com todos vocês. Saudemos uns aos outros com a paz desse reino de Deus. Como disse Jesus, paz esteja convosco. Dê paz aos seus irmãos em nome de Jesus. Paz seja contigo, meu irmão. A paz seja contigo, meu irmão. A paz, parceiro. A paz, meu parceiro. A paz, mano. A paz, mano. Meu irmão, a paz seja contigo, mano. Amém. Aleluia. Enquanto vocês se saúdam com a paz do Senhor, se prepare agora. Separa aí seus dízimos, suas ofertas. Você pode fazer isso por meio do Pix, do QR Code que está aqui na frente, ou por meio do estacalcasa.pix@gmail.com. Tem um gasofilaço aqui também, tem muita gente que usa dinheiro ainda. E, enfim, a gente está se modernizando aí, né? Mas olha só, oferte, meu irmão. Não como uma forma de barganhar com Deus ou de comprar alguma coisa dele, porque isso não funciona com Deus. Aquilo que você dá, falta para você. Isso pode ser uma semente, pode ser um ato de confiança, mas o Senhor está te chamando assim, a abençoar o reino, a plantar numa base de uma missão. Tem gente que fala, eu só faço oferta missionária. Pois é, a igreja é a base missionária mais importante que você jamais vai conhecer em sua vida. Faz barba, cabelo e bigode. A igreja de Jesus evangeliza, consolida, discipula, chora com os outros 3 horas da manhã, responde, né? Responde no WhatsApp. Igreja de Jesus. Sua igreja local faz isso. Isso é uma missão. Tem muita gente sendo enviada pelo mundo afora só para poder plantar uma coisa dessa aqui. E se sentem muito satisfeitos quando conseguem plantar uma igrejinha pequenininha lá, talvez com 5 pessoas. Cara, isso aqui é a missão de Deus. Então planta nessa missão. Faz ela acontecer. Amém? Vamos cantar, porque esse é um momento de alegria, né? Cadê a Mirelle?
Viver, chorar, dançar e se alegrar. Essa é a nossa nova vida.
Amém, meus irmãos. O Senhor está aqui. Elevemos os nossos corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Verdadeiramente é digno e justo, bom e sensato, que sempre, em todo lugar, demos graças a Ti, ó Deus Santo, Deus Pai Onipotente, através de Jesus Cristo. Bendito sejas, Deus vivo, pela ressurreição de Jesus Cristo, de entre os mortos. Bendizemos a Ti, porque a luz da esperança brilhou para todos no homem Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Tu estavas nele, e nele pronunciaste para todos nós a palavra da vida. Ele é a esperança de um mundo novo, onde os famintos serão saciados, as prisões abertas, a morte destruída. E ao esperarmos isso, encontramos as forças para dizermos: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Glória te seja dada, ó Cristo. Hosana nas maiores alturas. Amém. Nós te oferecemos, ó Pai, nosso pobre amor humano, o nosso desejo de sermos fiéis, a nossa vontade de lutarmos pela justiça, e que assim a memória do Teu Filho permaneça sempre conosco. Ele que pouco antes da sua morte, rodeado pelos seus amigos, tomou o pão e o vinho e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. E dando graças sobre o cálice, também disse: Tomai e bebei todos, isso é o meu sangue, aliança nova e definitiva, derramado por vós e por muitos, para perdão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Digna-te, Pai, enviar o Espírito Santo sobre este pão e este vinho, e sobre essa comunidade hoje, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, para que este nosso encontro e essa refeição sejam para todos fonte de força e coragem. Reanima em nós a alegria da ressurreição e purifica os nossos lábios, para que possamos pronunciar o Teu nome com a nossa pobre linguagem humana. Anunciamos a Tua morte, proclamamos a Tua ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Como nos ensinou o nosso Salvador, vamos dar as nossas mãos e unir a nossa fé com todos os irmãos ao redor do mundo, dizendo juntos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Partindo este pão, meus irmãos, nós partilhamos do corpo de Cristo. Pois embora sejamos muitos, somos um só corpo, pois partilhamos todos do mesmo pão.
Aleluia. Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado por nós. Por isso, estamos em festa. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, todos vocês que estão aqui hoje foram batizados em Cristo Jesus. Isso significa que vocês estão em Cristo Jesus. E vocês são convidados a essa ceia. Não importa se foi batizado quando criança ou quando adulto, se foi por um pastor, se foi por um padre. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é convidado a essa ceia. Eu te convido, vem cear. É o mestre que chama a gente, vem cear. Vamos cantar, porque esse é um momento de alegria. Amém? Vocês podem fazer uma fila e a gente vai servir pão e o vinho, sacramento do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Venha com fé nas palavras que ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhantes como cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono ele está. Eu te quero mais que tudo, mais que ao mundo. Volta pra mim, volta pra mim. E eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que ao mundo. Volta pra mim, volta pra mim. É fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. E eis que veio sem demora. Nós esperamos ao seu encontro, pra sermos um com você. Jesus, nós esperamos um encontro com você. Maranata,
Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que ao mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Proclamamos a ti. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Te louvamos, Deus. Te bendizemos, Pai. Volta pra mim, Eterno, misericordioso Deus, Tu nos incorporaste benignamente em Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com o alimento espiritual do sacramento do Seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz e concede-nos fortalecimento e coragem para Te amar e Te servir com alegria e sinceridade de coração. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Todos os nossos problemas nós depositamos na cruz de Cristo. Todas as nossas dificuldades nós depositamos na cruz de Cristo. Todas as nossas ansiedades nós depositamos na cruz de Cristo. Todas as ações malignas nós as depositamos na cruz de Cristo. Toda a nossa esperança está no Cristo ressuscitado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, meus amigos. Queridos, chegamos ao final. Meu celular está aí? Meus amigos, hoje tem um almoço que vai estar sendo vendido aqui. Eu não sei quanto que está ainda. Os meninos estão fazendo um macarrão ali para ajudar alguém a comparecer no nosso acampamento, que já é quinta-feira agora, gente. Meu Deus. E assim, R$15. Então tá, ó. R$15, meus irmãos. Você vai estar abençoando uma pessoa para ir nesse acampamento, tá? Uma pessoa que está bastante esforçada para colar lá com a gente mesmo nesse retiro, né? Então, assim, abençoa nosso irmão Gabriel, nosso irmão Vitor, que está ajudando ele hoje, né? João. Gente, João é meu filho, viu? Não é fácil, não. Mas olha só, o acampamento já é quinta-feira agora. Todo mundo aqui já fez inscrição para esse acampamento, não? Como é que tá aí os... Hã? Já, né? Quem aqui vai nesse acampamento, só para mim saber? Massa. Eu queria que os irmãos que vão nesse acampamento, depois do culto, mesmo que você não for almoçar por aqui, que a gente se reunisse rapidinho para a gente conversar um pouco, alinhar algumas coisas para o acampamento. E se você não estava na lista de voluntários, você passa a estar a partir de agora, né? Hoje faltou uma turminha aí, não sei se o povo resolveu viajar, o povo resolveu fazer alguma coisa, mas assim, eu quero convidar vocês a reforçar, olha, a importância da gente estar juntos nesse retiro, criando vínculos aqui entre nós, né? Vai ter uma exposição lá a respeito do significado dessa ceia, o significado
do culto cristão, né? Não, ia ser tão massa se você estivesse aí, né, o Nayara? Ia ser muito bom. Mas, nós vamos falar lá sobre o significado do culto cristão em algum momento, e essa vai ser a única palestra que vai ter. O resto, nós vamos fazer oração da manhã, oração do meio-dia, oração da tarde, né, da noite. É coisa rápida, mas a gente vai estar sempre se reunindo para orar. E no mais, os irmãos estão livres para se divertirem, né, com responsabilidade, ir para a piscina. Eu quero contar com todos, inclusive, para cuidar das nossas crianças, porque os pais sabem o quanto é difícil ficar com criança em acampamento. Você tem que ficar por conta o tempo inteiro. Então, às vezes, assim, cara, você não faz ideia da paz que você dá e estende. Eu acho que isso faz parte da paz que Cristo te deu no Espírito, né? Quando você pega um filho e deixa uma mãe descansar, cara. Você não faz ideia do quanto que a Priscila agradecia quando alguém pegava, o Davi ou o João, né? Ou quando eu pegava, eles falavam, amor, vai deitar e descansar, deixa esse menino comigo. Cara, você faz um casal muito feliz quando você pega as crianças para cuidar. Então, experimenta fazer isso no acampamento, na igreja. Sejamos uma igreja, assim, que pratique esse amor mútuo aí com os nossos irmãos, porque isso é uma bênção, é uma necessidade. Você ajuda os pais a ouvirem a palavra, e você que já está ali, não está acostumado com aquilo, vai pegar aquela criança na empolgação ali, você ainda vai conseguir cuidar da criança e ver a palavra. Se você não conseguir, é bom que você vê como é que é a dor do outro, como é que funcionam as coisas. Então, assim, caras, espero vocês nesse acampamento. Se você não fez inscrição ainda, se inscreva para a gente poder ter um controle melhor de quem está indo e tudo mais, preparar as refeições, comprar as coisas para todo mundo que vai, tá bom? Deixei de dar algum recado? Não, ó, tem as estações pela cidade, eu imagino que essa semana não tem, né? Até porque quinta-feira a gente já está encontrando. Sobre quinta-feira, nós vamos passar um checklist ainda para todo mundo, mas organizem caronas para ir. Às vezes você não vou poder ir mesmo, se eu vou estar agarrado, mas no dia eu vou estar de boa. Oferecer meu carro aí para a galera aí e tudo mais. Trabalho de Uber nesse dia, Uber Spirit, Uber de Deus. Leva as pessoas para acampamento, abençoa os irmãos. E você que vai de carro, ofereça carona, dá ideia para o pessoal, manda lá no grupo da igreja para a gente ter uma noção de quem vai e quem não vai, e aí a gente organiza nossas caronas. Se não, organiza para ir de Uber com 4 pessoas, gente. Você acerta ali, às vezes é uma coisa que vai ficar R$60, vai ficar muito mais barato para cada um, né? Então, assim, é um sítio próximo, né? Ali pegada Vespasiano, São José da Lapa, então é pertinho. E, cara, vai ser uma bênção, invista em participar disso, tá? E se engaje com a gente essa semana para a gente organizar as coisas desse acampamento, amém? E não deixe de participar, essa semana eu vi uma participação bastante pequena no nosso grupo de devocionais, né? Mas esteja lá, cara, participa, ouça os sermões, as homilias diárias que são preparadas lá pelos nossos irmãos, meditando sobre o evangelho do dia, sobre as leituras do dia. Por quê? Porque isso vai edificar a sua vida. Amém? Então tá, vamos orar. Se coloque de pé nesse momento. Pai, nesse momento nós agradecemos por esse culto, agradecemos pelos nossos irmãos que estão aqui, os que estão nos visitando, os que amamos tanto, ó Pai, que não puderam estar aqui hoje, que o Senhor os abençoe. E que a bênção do Senhor, ó Pai, que rolou nesse culto, possa alcançá-los também, ó Pai, ao longo dessa semana, pela mensagem gravada, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Abençoamos também esse almoço que está sendo preparado, toda comida, toda bebida, nós colocamos em Tuas mãos e abençoamos em nome de Jesus. E o Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe em todo bem para fazermos a sua vontade. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo, seja com cada um de nós, com todos vocês, e permaneça convosco agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Ide em paz para amar e para servir ao Senhor em todas as áreas da vida de vocês, meus irmãos. Vamos nos despedir abençoando uns aos outros? Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho
entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Amém, meus irmãos.